Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos resolver agora o exercício 5. Bom, o exercício 5 diz o seguinte: indicando com o card o número de elementos do conjunto finito X, prove que, se X é finito e Y é um subconjunto de X, então a cardinalidade de Y é menor ou igual à cardinalidade de X. Bom, primeiro, percebam que eu acabei falando cardinalidade, né? Esse é um conceito que, quando a gente está falando de conjuntos finitos, ele faz sentido de uma forma que nos dá o número de elementos, né, desse conjunto. Então, pela finitude desse conjunto, a gente consegue contar esses elementos e obter uma certa quantidade. Mas quando a gente está falando de conjuntos infinitos, a cardinalidade é um conceito que generaliza essa ideia e nos permite fazer comparações entre tamanhos de conjuntos, né? De conjuntos infinitos. Então, por isso que está essa notação card, que vem da palavra cardinalidade. Mas até o momento vamos só focar na parte de número de elementos, né? Porque esse exercício está falando de conjuntos finitos. Então vamos lá. Primeira ideia de um conjunto finito, né? Como eu disse, a gente consegue contar. Então, de certa forma, a gente consegue escrever o conjunto desta forma: x1, x2, x3, até um xn. Uma hora vai acabar. E a gente dizer que esse conjunto é finito, a gente consegue estabelecer uma relação com um conjunto de números naturais. E é um conjunto de números que a gente utiliza para contar, né? Pra contar certas quantidades. Então, se a gente conseguir estabelecer uma relação, que a gente vai contar o primeiro elemento, vai relacionar com um. Então, um elemento. 2 com x2. Então, dois elementos. 3, três elementos. E assim vai até o número n, xn. Então, a gente obtém uma relação, né? Esse conjunto aqui embaixo, ele é chamado de IN. A gente pode olhar para ele como um conjunto contagem, um conjunto que nos vai auxiliar a contar os elementos de um conjunto finito. E essa relação, ela tem que ser uma relação, uma função, no caso, objetiva. Por quê? Porque é uma equivalência 1 para 1. Então, é, do elemento 1, por exemplo, a gente só relaciona com somente um de lá. Para cada elemento aqui de n, a gente apenas relaciona com um único elemento de x. E além dessa equivalência 1 para 1, né, que é a injetividade, a gente tem que ter a sobrejetividade também, porque aqui em cima não pode faltar ninguém. Se faltar, se tivesse um xn mais 1, por exemplo, então a quantidade não seria n, seria n mais 1. A gente precisaria de mais um aqui para fazer essa relação. Então, por isso que da definição, da própria definição de conjunto finito, é dizer que existe uma bijeção, né, entre esses dois conjuntos aqui. Então, é essa a ideia dessa bijeção, né, que a gente consegue realizar essa contagem. Uma outra ideia aqui por trás desse exercício também, a gente tem que y é um subconjunto de x. E qualquer subconjunto de um conjunto finito, obviamente, vai ser finito. Se eu não me engano, tem uma proposição ou um colorário nas anotações do professor que diz isso também. Então vamos lá, vamos começar a nossa demonstração. Então, primeiro, como y é um subconjunto de x e x é finito, então y também é finito. Assim, vai existir objeções tanto para x quanto para y, porque são dois conjuntos finitos que não necessariamente são iguais. Então, assim, existem
Injeções. Primeiro eu vou chamar de F, que vai de M para X, G, de M para Y. Aqui entre parênteses eu vou colocar, né? Então a cardinalidade de X vai ser a quantidade aqui de N, no caso seria N. Cardinalidade de X igual a N. E a cardinalidade de Y, quantidade de elementos de Y, vai ser que? Vai ser M. Certo? Então, o que a gente quer mostrar aqui? A gente quer mostrar que M é menor ou igual que N. Então vamos supor para absurdo que M seja estritamente maior do que N. É a única coisa que não pode ocorrer, né? Então, suponha por absurdo que M é estritamente maior do que N. Então vamos pensar. O que é IM? IM é 1, 2, 3, até 1M. Só que acontece, como N é menor do que M, então uma hora a gente vai passar por N, até chegar em M. E esse conjunto desses elementos até N é quem? É IN. Então, necessariamente, se N é menor do que M, isso implica em quê? Que N está contido em M. Então, é isso que a gente vai escrever agora. Então, M maior do que N implica que IN está contido em I. Certo. Agora a gente vai observar uma função dessa forma aqui. Vou fazer um desenho primeiro para a gente identificar, né? Então, a gente vai criar uma função que vai partir do conjunto IM, que vai para o conjunto Y. Quem que faz essa relação, né? G. G vai fazer essa relação aqui. Vai pegar o elemento de M até Y. E G é uma abjeção. Então, para cada elemento daqui, existe um único elemento daqui. E para todo elemento daqui, vai existir um único de lá. Então, G, injeção. Agora a gente vai construir uma função que vai levar de Y até quem? Até X. Só que mais que isso, eu quero que leve até Y, porque Y é um subconjunto de X. E essa funçãozinha a gente vai chamar de quem? De identidade. Então, identidade nada mais é uma função de um conjunto até ele próprio, que leva todo o conjunto até todo o elemento desse conjunto até o próprio elemento do mesmo conjunto. É uma função injetora, porque aqui a gente teria identidade de Y, né? Então, caso a gente tivesse que a identidade de Y fosse igual à identidade de X, necessariamente a identidade de Y é quem? É Y. A identidade de X é X. Então, isso implica nessa igualdade. Então, ela é injetiva. Por outro lado, para todo elemento aqui, vai existir o mesmo elemento aqui. Então, ou seja, a imagem da função identidade vai ser exatamente o contradomínio. Então, ela é sobrejetiva também. Então, no caso, a gente tem que a função identidade ela é objetiva, é uma objeção também. Vou colocar aqui. Objetiva. E por fim, vou relacionar esse x, os elementos de y, né, que está em x, até o conjunto IN.
Então vamos lá, vamos ver quem que vai ser essa. Como f é uma abjeção, então vai existir f menos 1. Como f é abjeção, então existe f menos 1. Tá ok. F menos 1, ela vai de quem? Vai de x até i. Certo? Então vai levar para cada elemento de x, xn, vai levar para um n. Em particular, como é uma abjeção, então essa função aqui ela é abjetiva. Existe uma função inversa que também é abjetiva. Nesse caso, se a gente restringir f-1 somente para o conjunto y, vai levar em quem? Vai levar na imagem desse conjunto, que vai ser um subconjunto de IN. Então aqui eu vou levar para um f-1 de y, que é a função f-1, que também é abjetiva. Agora observe o seguinte. Observe que, se eu considerar a composta disso tudo, então a f-1 composta com a identidade, composta com a g, que vai de quem? Que vai de im até f-1 de y está contido em n. Essa composta, ela é abjetiva. Por quê? Porque ela é uma composição de funções objetivas. Então é abjetiva, pois é composição de funções objetivas. Certo? Então olha só, a gente chegou aqui numa coisa que a gente não poderia chegar. Por quê? Porque IN é um subconjunto de IM. E não pode existir uma abjeção com um conjunto em uma das suas partes. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, por exemplo. Eu vou pegar o subconjunto desse conjunto aqui. Eu vou pegar o 1 e o 2. Quando eu vou construir uma função para que seja uma abjeção, eu preciso que ela seja primeiramente injetiva, né? Então ela tem que ser 1 para 1. Então, para cada elemento daqui, eu relaciono com o único de lá. E aqui eu não posso ter uma relacionar esse 1 com dois elementos do primeiro, por exemplo. Aqui eu teria que está contém esse elemento aqui, né? Então, olha só, como é uma função, eu preciso relacionar esses dois também. Então, na medida que eu for construir essa função, ó, para esse 3, eu já vou ter que levar em pelo menos um dos outros que já tem uma relação com algum aqui. Então não tem como eu construir uma abjeção, inicialmente uma injeção. Já não dá para mim construir essa injetividade, né? Então não existe, ao menos que seja o subconjunto que é igual, né? Mas no caso aqui a gente tem que IN é está estritamente contido em IM. Ou seja, isso daqui não pode ocorrer. Isso aqui é um absurdo, pois não existe bijeção de um conjunto, que aqui no caso seria IM, né? Com uma de suas partes. E no caso quem que é? F-1 de Y, que está contido em IN, e está contido em IM, ó. Então não dá para me construir essa relação entre esses dois conjuntos, que seja abjeção. Ou seja, como a gente chegou no absurdo, a nossa hipótese de absurdo inicial foi quem?
foi que M era estritamente maior do que N. Então, nesse caso, a gente tem que M é menor ou igual a N. Ou ainda, né, quem que é M? Cardinalidade de Y. E N, cardinalidade de X. E esse é o primeiro item do exercício 5, como a gente queria mostrar aqui. Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. E até o próximo. Tchau, tchau.